Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichoro da Silveira, este é o canal Resenha Forense. Já peguei meu cafecinho aqui para começar as atividades de sábado com vocês. Hoje vai ser um sábado bem puxado, tem muita coisa para fazer aqui com vocês hoje, tá? Então fiquem de olho aí no canal porque talvez as notificações não apareçam no decorrer do dia, tá? Muita coisa para postar aqui ainda hoje. Então vamos lá, já me comprometi com vocês de começar a análise oral de Elis Gretia, o manual de bioética dele, famoso manual de bioética em 2 volumes, que vai contar como tijolão. E hoje eu começo mais um tijolão, que são os comentários de Tomás de Aquino à Metafísica de Aristóteles, aqui no caso volume 1 da editora Vide Editorial, né? Só para constar, a tradução dos comentários à Metafísica de Aristóteles na Vide Editorial foi do Paulo Faitanin e do Bernardo Veiga. O Bernardo Veiga tem um canal aqui no YouTube chamado Canal Aquinati. E ele é um grande entendedor de Tomás de Aquino. Eu recomendo a vocês que consultem aí no YouTube o canal dele e até que façam a inscrição, tá? A gente nos conhece pessoalmente, ele nem sabe da minha existência, mas eu sei da existência dele. E acompanho o canal dele, ele lançou um curso recentemente para iniciantes em Tomás de Aquino. Vale a pena, tá? Se vocês quiserem entender mais de Tomás de Aquino em geral, esse é um canal muito didático, tá? E ele vai em alguns pontos ali da Suma Teológica fazer comentários, tá? Então, vale a pena, é bacana, ok? Só para constar também, obviamente, são comentários à Metafísica de Aristóteles, não é? E para quem acompanha o canal sabe que eu estou lendo a Metafísica de Aristóteles com a tradução do Edson Bini na EdPro. E a minha estratégia vai ser fazer uma leitura sequinha da própria metafísica, fazer as minhas pesquisas e comentar aqui com vocês. E só depois eu vou ler não só os comentários do Tomás à metafísica, como também os comentários do Giovanni Reale à metafísica, que vão me dar mais trabalho, porque são 3 tomos, né? O primeiro é um grande texto, mas aí eu vou ter que cruzar os tomos 2 e 3 da metafísica do Giovanni Reale para entender o que ele quer dizer, porque em um vem um texto e no outro vem o sumário com os comentários, tá? Mas eu vou fazer isso também. Marcelo, você vai fazer a versão escrita? Sim e não. Como assim? Olha só. A metafísica em si, por mim comentada, tem uma versão escrita, com a minha pesquisa, sequinha, etc, etc. Tá aqui no canal, para quem quiser também tá na Academia Edu, a versão em PDF. Os comentários do Tomás e do Giovanni Reale eu farei no modo oral, mas eu vou sempre enriquecer aquele PDF com os comentários do Tomás e do Giovanni Reale, tá? Então, ninguém perde muito, fica mais dinâmico e eu consigo já salvar aqui as referências bibliográficas para futura pesquisa. Fica mais fácil, tá bom? Acaba se tornando um bom fichamento. Então vamos lá. Tomás de Aquino, comentários da metafísica de Aristóteles. Eu vou seguir o mesmo cronograma, vai ficar paralelo à metafísica que eu já estou comentando, né? Então, hoje eu vou falar do ponto 1 dentro do livro 1. Aqui seria, na tradução seria livro 1, lição 1, tá? Eu não vou ler a própria metafísica, já fiz esse trabalho com vocês. Vou direto para os comentários de Tomás de Aquino. Se você não sabe nada de sobre a metafísica de Aristóteles e nem sobre Tomás de Aquino, você não vai entender nada daqui em diante, tá? Então eu recomendo que você faça um estudo prévio, nem avança no vídeo se você não sabe do que a gente está falando aqui. Então a gente parte do pressuposto de que você já passou pelo menos pelos vídeos antecedentes. Antes de avançarmos, se você gosta do canal, veja os links aqui embaixo, na descrição do vídeo, os nossos cursos pagos, como o curso completo de Direito Civil, e também o nosso Apoia-se, você pode ajudar o Resenha Forense com apenas R$ 2 por mês, tá bom? Vamos lá, vou direto então para os comentários de Tomás de Aquino. Ele já abre falando aquilo que não vai surpreender ninguém que já leu a metafísica, né? Diz Tomás: Aristóteles antecipa na introdução as 2 coisas de que trata esta ciência, né? Aquilo que depois na tradução se chamou metafísica, né? Que seria a sofia, digamos assim. Primeiro, mostra sobre o que versa esta ciência. Segundo, mostra que ciência é esta. Aí vejam como a decomposição analítica do Tomás é muito fluida, né? Acerca do que versa esta ciência, ele propõe 2 coisas. Primeira, mostra que o próprio
desta ciência, que se denomina sabedoria, é considerar as causas. Né? É muito metafísico isso mesmo, aristotelicamente falando. Segundo, considera quais são as causas ou os tipos de causas. Sobre o que é próprio desta ciência, primeiro argue acerca de certos pressupostos necessários para a demonstração do que ele propôs. Segundo, tira desses pressupostos a razão de sua argumentação. Sobre a arguição acerca dos pressupostos, ele propõe duas coisas. Primeira, demonstra, de um modo geral, a dignidade da ciência. Segunda, demonstra a ordem do conhecimento. Vejam como ele vai decompondo, né? Primeiro ele diz tal coisa, e ele vai desdobrando. Ele demonstra a dignidade da ciência pelo fato de que ela é naturalmente desejada por todos como um fim. Aí vem o papel do intelecto humano de captação do ser como verdade. Cansei de repetir isso aqui, né? Como um mantra mesmo aristotélico. Por conseguinte, acerca disso, propõe duas coisas. Primeira, propõe a sua intenção. Segunda, demonstra a dignidade desta ciência, onde diz, ora, sinal disso. Por isso, ele, Aristóteles, propõe no início que o desejo de conhecer é naturalmente inerente a todos os homens. Três podem ser as razões desse desejo natural de saber. Primeira, que toda coisa deseja naturalmente a sua perfeição. O intelecto não é conduzido ao ato, senão pelo conhecimento, pois antes de as inteligir, e este verbo é muito importante na metafísica aristotélica, nenhuma das coisas existe nele, como se diz no livro 3 do Sobre a Alma, livro este de Aristóteles, né, sobre a alma. Só para constar, eu tenho aqui uma versão do Michel Villey, e ele mostra uma coisa bastante interessante, né, o significado da palavra inteligir, em termos até etimológicos. Só um segundinho que eu vou abrir aqui. Olha só, intus legere. Diz Michel Villey, só para fazer esse parêntese, né? Isso aqui está dentro do livro Questões de Tomás de Aquino sobre Direito e Política, tá? Do Michel Villey, que eu estou resenhando aqui também. Mas ele diz na propedêutica, que é a segunda parte, o seguinte: chegamos ao cerne da lógica. A lógica tem, sobretudo, o papel de considerar e reger os passos da razão, propriamente dita. Em sentido estrito, razão difere em sentido estrito, razão difere de intelecto. O intelecto compreende, lê dentro. Então, ler dentro das coisas. Intus legere. O que nelas vê de inteligível. A razão, que mais tarde os racionalistas incidirão no erro de tratar como fonte de conhecimento, não passa de instrumento que regula o movimento de uma proposição para outra, de uma intelecção para outra. Confira a prima pars da Suma Teológica, questão 79, artigo 8, tá? Aqui na minha versão. Seu lugar específico é o discurso, tá? Então aqui uma digressão rápida, voltando aos comentários de Tomás. Os tradutores aqui escreveram no rodapé o seguinte: em síntese, cada realidade naturalmente deseja alcançar o seu fim, que é a sua perfeição. Ora, no caso do homem, o seu fim é a sabedoria, a qual naturalmente deseja alcançar, pois ela é a sua perfeição. Tá. Segunda, porque qualquer coisa tem uma inclinação natural para a sua própria operação. Por isso, Akinati, dizem os tradutores, né? Por isso Santo Tomás diz que, ou melhor, diz em outra obra que o agir segue o ser. Voltando. Como o que tem calor tem inclinação para aquecer e o que tem peso para mover-se para baixo. A operação própria do homem enquanto homem é conhecer. Mais uma vez, uma nota bastante aristotélica e ligada à metafísica. O desejo do homem naturalmente se inclina ao conhecer e, por conseguinte, ao saber. O que abrange, portanto, a noção de bem, tudo aquilo da paideia aristotélica. Terceira, porque cada coisa é desejável para que se una ao seu princípio, pois é nisso que consiste a perfeição de cada coisa. O movimento circular é perfeitíssimo, porque o fim se une ao princípio. Aqui 3 comentários, 2 dos tradutores e um meu. Eu vou falar dos tradutores primeiro. Eles comentam o trecho que diz: porque cada coisa é desejável para que se una ao seu princípio. E eles escrevem: o princípio da visão é a cor. Por isso ela é desejada pelos olhos. A captação do aspecto ôntico visto como algo verdadeiro. Assim, pois, para cada coisa desejada, há um princípio ao qual se une, para que ocorra a perfeição da ação própria. Conferir Suma Teológica, prima pars, questão 77, artigo 3. A potência, enquanto tal, diz Tomás agora, é ordenada para o ato.
É necessário que a razão da potência seja diversificada, para que seja diversificada a razão do ato. Contudo, a razão do ato se diversifica pela diversidade de objetos. Ora, o objeto se refere ao ato de uma potência passiva como princípio. Assim, a cor é princípio da visão na medida em que se move a vista. O segundo comentário dos tradutores é o seguinte, né? Aquele trechinho específico. O movimento circular é perfeitíssimo. Eles escrevem assim. Na verdade, eles citam um trecho, mas muito pertinente, né? Conferir uma outra passagem que diz: de fato, o efeito é perfeito ao máximo quando ele volta ao seu princípio, né? O efeito é perfeito quando ele volta ao seu princípio. Por isso que o movimento circular seria perfeitíssimo. Por isso, o círculo é, entre todas as figuras, a mais perfeita. O movimento circular, o mais perfeito dos movimentos, porque neles há volta ao princípio. E aqui eu coloquei uma indagação, que seria o terceiro comentário de minha autoria, né? Eu até questionei aqui os avanços da inteligência artificial, né? Que faz parte da minha dissertação, futura dissertação, estariam traindo seus pressupostos. Porque o fim deste suposto avanço está traindo o seu princípio, está fugindo do movimento circular. Então é uma ciência num fim dela mesma, né? A ciência vocacionada a um fim cego, que não busca o bem, nos termos metafísicos e aristotélicos. Né? Depois ele propôs, voltando a ler Tomás, Aristóteles, propôs mostrar com exemplos que, assim como os sentidos nos servem de duas maneiras. Deixa eu mostrar os comentários aqui dos tradutores antes. Ó. O ato que determina a potência do sentido, quando este se inclina e apreende a forma sensível do objeto sensível externo, é denominado sensação. Mas vejam que a sensação aqui é tratada como ato. Portanto, a sensação é o ato, mais uma vez, o ato de sentir de algum órgão do sentido. Por exemplo, o olho é o órgão do sentido que está em potência de ver. E a visão é o ato de ver. Então, uma diferença aqui entre visão entre potência, né, e ato. Então, mais uma vez, o olho, dando o exemplo do olho, da visão, que para Aristóteles seria o sentido mais perfeito, o olho é o órgão do sentido que está em potência de ver. E a visão é o ato de ver, que determina essa potência, cujo nome desse ato é sensação. Conferir Tomás de Aquino, Sententia de Sensu. Voltando ao texto, então, vou ler mais uma vez para não ficar confuso. Depois, Aristóteles, propôs mostrar com exemplos que, assim como os sentidos, nos servem de duas maneiras, a saber, para o conhecimento das coisas e para a utilidade da vida, eles também nos são agradáveis por si mesmos, na medida em que são instrumentos para conhecer e também porque são úteis para a vida. Depois ele mostra a valorização da ideia de visão como sentido perfeito dentro da metafísica. E depois ele passa mais uma vez a falar da superioridade do homem em relação ao animal. Eu falei disso nos comentários da metafísica, até trouxe as minhas considerações até realianas contra a ideia de se conceber juridicamente uma suposta personalidade jurídica aos animais. Voltando ao texto, olha só. Como pertence à providência prover as ações futuras a partir da memória das coisas passadas, e por isso Cícero, no livro 2 da Retórica, coloca a memória, a inteligência e a providência como partes da prudência, segue-se que não pode haver a providência nos animais que carecem de memória. Nos homens, a prudência é, segundo a deliberação da razão, segundo a qual eles devem agir. É por isso que se diz no livro 6 da Ética, do Aristóteles, claro, que a prudência é a reta razão das ações. A prudência é a reta razão das ações. Contudo, diz-se providência no animal o juízo que ele faz sobre uma ação a ser realizada, mas não a partir da deliberação da razão, senão a partir de algum instinto natural. Por isso, a providência do animal é o juízo ou a apreciação natural acerca daquilo que ele deve buscar como conveniente e de evitar como nocivo, como o cordeiro que segue a mãe e foge do lobo. Depois, quando Aristóteles diz, ora enquanto, mostra, diz Tomás, os graus de conhecimento humano. E ele faz isso, né, Aristóteles, em duas partes. Primeiro, ele mostra
em que o conhecimento humano supera o dos animais. Falei muito disso na resenha da metafísica. Segundo, mostra de que modo o conhecimento humano se distribui em diversos graus, onde diz, assim nos homens, consta da metafísica, a experiência nasce da memória. Memória que tem papel fundamental na gnoseologia aristotélica. Nos homens, abaixo da memória, num grau inferior, portanto, e aqui já falando numa escala hierárquica talvez, encontra-se a experiência. A experiência provém da coleção comparativa de recepções dos muitos singulares na memória. Então a memória está acima, a experiência abaixo. A experiência não passa daquilo repetido na memória. A experiência provém da coleção comparativa das recepções de muitos singulares da memória, de algo que está acima. São concentrações pontuais de singulares da memória. Essa capacidade de coleção é própria do homem e pertence à potência cogitativa, que se denomina razão particular, que reúne e compara a intenção das intenções individuais, como a razão universal reúne e compara as intenções universais. Depois, quando Aristóteles diz assim nos homens, mostra os diversos graus do conhecimento humano. Então, ele está acima dos animais, mas mesmo entre os homens há que se proceder com uma diferença de intelectos, não é? Digamos assim. Há homens mais cultos que outros, obviamente, não é? E divide a questão em duas partes. Primeira, compara a experiência com a arte. Eu fiz isso na análise da metafísica, mostrei esse trecho para vocês. Segunda, compara a arte especulativa com a prática. Divide a primeira parte em duas. Primeira mostra a geração da arte e da experiência. Segunda mostra a proeminência de uma sobre a outra. Divide a primeira parte em duas outras. Primeira descreve a geração de uma e de outra. Segunda mostra mediante um exemplo onde diz, assim, ter a noção de Quicálias, Sócrates, etc. Ele subdivide essa primeira parte em duas outras. Primeira trata da geração da experiência. Segunda considera a geração da arte. Primeiro, diz que nos homens a memória é causada pela experiência. O modo da causalidade é o seguinte, que a experiência de uma coisa nasce das múltiplas memórias de uma coisa. Aqui já começa a ficar um pouco repetitivo porque a ideia é muito bem trabalhada, não é? Depois, quando Aristóteles diz, pois a ciência e a arte saem da experiência dos homens, expõe a geração da arte e diz que a ciência nasce no homem a partir da experiência. Quando o homem inexperiente age retamente, isso é por acaso. O modo da geração da arte a partir da experiência é semelhante àquela da geração da experiência a partir da memória. Dessa maneira, a arte tem mais universalidade do que a experiência, pois a experiência versa só acerca dos singulares e a arte acerca dos universais. Falei bastante disso na resenha da metafísica aqui no YouTube e também na versão escrita. Aqueles que possuem a experiência são mais eficazes na operação do que aqueles que possuem o conhecimento da noção universal da arte, mas que não possuem a experiência. A arte se ocupa dos universais e a experiência dos singulares. Então a experiência não é de per si ruim, digamos assim. Eu até defendi que não havia uma hierarquia entre uma e outra, né? Aparentemente eu talvez tenha me equivocado, mas o fato é que a arte por si só também não resolveria tudo, não é? Pelo menos é o que eu depreendi lendo a metafísica, embora ela tenha um grau de universalidade muito maior. Depois, quando diz Aristóteles, né? Quando diz, julgamos, porém, que o saber, Aristóteles compara a experiência com a arte com relação ao conhecimento. E divide a questão em duas partes. Primeiro, estabelece a proeminência da arte sobre a experiência, o que mostra talvez esse grau de hierarquia. Segunda, prova onde diz, e isso porque aqueles conhecem a causa e estes não. Também falei bastante disso na metafísica, nos comentários da metafísica, nos meus comentários. Aqueles que conhecem a causa e o porquê de algo ser feito possuem mais conhecimentos e são mais sábios do que aqueles que ignoram a causa e só sabem o porquê do fazer. Ora, os homens de experiência conhecem o porquê do fazer, mas desconhecem a causa do porquê de algo ser feito. Os homens de arte, de fato, conhecem a causa, e quem conhece a arte conhece um âmbito universal de tudo, mas conhece a causa e o porquê de algo ser feito, e não só o porquê de fazer, não é? Portanto, são mais conhecedores e mais sábios do que os homens de experiência, né? Os de arte são mais sábios do que os homens de experiência. Embora seja razoável, evidentemente, que um homem de arte saiba utilizá-la na experiência, né? Partindo do universal para o pontual e singular. Quando Aristóteles diz, e o que absolutamente distingue o sábio é poder de ensinar,
ele coloca, né, Aristóteles coloca a segunda razão, que é esta: a marca distinta do sábio é poder ensinar. E isso é assim porque cada um é perfeito em seu ato quando ele pode produzir um outro semelhante a si mesmo, como se diz no livro 4 sobre os meteorológicos, que é mais um livro do Aristóteles, no caso, a meteorológica, desculpa. Então é meteorológicos, isso aí. Os homens de arte, segue Tomás de Aquino, os homens de arte podem ensinar porque conhecem as causas e a partir delas eles podem demonstrar. Os homens de experiência não podem ensinar, porque não podem conduzir à ciência, porque ignoram a causa. O conhecimento dos singulares é mais próprio do conhecimento sensível do que qualquer outro conhecimento, pois o conhecimento dos singulares provém dos sentidos. Entretanto, a nenhum dos sentidos, isto é, a nenhum mesmo, atribuímos a sabedoria, porque mesmo se um sentido conhece o porquê de como fazer, ele não conhece o porquê de ser feito. O tato, pois, julga que o fogo é quente, mas ele ignora o porquê. Então veja aqui a ideia também de uma valoração hierárquica de sentidos, né? Veja como na metafísica aristotélica o tato não teria tanta força, digamos assim, para o intelecto quanto a visão, né? Porque quando a visão capta a cor, ela assim o faz sem elementos acidentais da metafísica. Aliás, os acidentes na metafísica serão vistos posteriormente. Portanto, os homens de experiência que possuem conhecimento dos singulares ignoram a causa, e por isso não podem ser denominados sábios. Depois, quando Aristóteles diz, pois, natural que quem, ele compara a arte ativa com a especulativa, de fato, né? E acerca disso faz duas coisas. Primeiro, mostra que a arte especulativa está mais próxima da sabedoria do que a sabedoria da arte prática. Eu até mostrei a colocação do Edson Mini, né, do grau hierárquico que Aristóteles tem de cada ciência, digamos assim, né? A ciência especulativa, a ciência prática, né, que é a praxis, etc, etc. Segunda, responde a uma objeção onde diz, já foi dito. Aristóteles, demonstra a primeira proposição com tal raciocínio. Em certas ciências e certas artes se encontra isso que reporta a admiração e honra aos sábios, mais do que a outros homens. E essas ciências são mais dignas de honra e mais dignas do nome sabedoria. O intelecto é o hábito dos primeiros princípios da demonstração. A ciência é o hábito da conclusão tirada dos princípios inferiores. E a sabedoria é o hábito que versa sobre as primeiras causas. E para concluir, eu sei que eu fiz muito mais leitura do que comentário, mas aqui é tanta coisa boa que não dá para deixar de ler, né? Claro que isso aqui é só um resumo, tá? Os comentários são maiores. Quando Aristóteles diz, o raciocínio que agora, vírgula, Aristóteles, demonstra a partir dos pressupostos sua principal intenção. A sabedoria trata das causas. E por que então uma metafísica, não é? E diz que todas as reflexões precedentes eram em vista de demonstrar que essa ciência, que se denomina sabedoria, ou seja, filosofia, numa tradução de hoje, parece ocupar-se das causas primeiras e dos primeiros princípios. Então a filosofia sempre vai ser um grau máximo de abstração, o máximo possível, né? Tomás até coloca numa outra passagem uma ideia de que só Deus pode atingir esse máximo, não é? O Michel Velly fala disso também na propedêutica ali das questões de Tomás sobre política e direito. O que é evidente a partir do que foi dito. Vou ler mais uma vez. E diz que todas as reflexões precedentes eram em vista de demonstrar que essa ciência, que se denomina sabedoria, hoje poderíamos falar filosofia, parece ocupar-se das causas primeiras e dos primeiros princípios, o que é evidente a partir do que foi dito. Com efeito, cada um é mais sábio na medida em que mais se aproxima do conhecimento da causa. E isso fica claro a partir do que foi exposto antes. O homem de experiência é mais sábio do que aquele que possui sentido sem a experiência. O homem de arte é mais sábio do que qualquer homem de experiência. E entre os homens de arte, o arquiteto é mais sábio do que o homem das artes manuais. E entre as artes e também as ciências, as especulativas são mais excelsas do que as práticas. E tudo isso fica claro a partir do que foi dito acima, donde resulta que aquela ciência, que simplesmente é a sabedoria, versa sobre as causas. E é semelhante o modo de argumentar se dissermos que aquilo que é mais quente é mais ígneo, donde se conclui
que o que é absolutamente ígneo é absolutamente quente. Muito bem, terminamos então esses primeiros comentários, né, do Tomás de Aquino, A Metafísica do Aristóteles. São 3 livros, tá? 3 tomos aqui nessa edição. É uma tradução muito boa aqui, muito mais fácil ler Tomás aqui do que aqui, por exemplo, né? Eu até comentei lá no Instagram para quem segue, né? Santo Tomás de Aquino, O Ente e a Essência. Olha o tamanho desse livro. Eu gastei 2 horas em uma página aqui ontem e eu acho que eu ainda não entendi, tá? Então, os comentários na metafísica e a própria Suma Teológica que está aqui, ó, são bem mais fáceis, tá? Meus amigos, é isso. Eu sei que hoje eu não comentei tanta coisa, até porque eu queria extrair o máximo possível dos comentários de Tomás aqui. Eu vou colocar boa parte do que foi visto hoje no PDF da metafísica, e eu talvez retorne ainda hoje para tratar do Michel Veilley e também do Giovanni Reale. Mesmo assim, um abraço forte, até mais, a gente vai se falando. Tchau, tchau.